Deve ser o combo, galera. Não é só o De La Cruz, não. Deve vir o De La Cruz e o reserva dele tá na pauta também. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre Léo Ortiz, vamos falar sobre reunião para acertar o acerto da contratação do De La Cruz, nova reunião acontecendo aí. Vamos bater um papo também sobre Matias Vinha, até Marinho tá na nossa pauta aqui e várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, belezinha? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo e alô, galera da região norte e nordeste do Brasil. Ao que tudo indica, o Flamengo vai jogar 4 rodadas do Campeonato Carioca nas duas regiões. O Flamengo vai jogar em Manaus, né? Já está decidido, na Arena da Amazônia. O Flamengo faz a sua estreia na temporada de forma oficial, né? Assim, tirando amistosos que o Flamengo pode ter, jogo treino, enfim, jogo oficial. O Flamengo vai jogar contra o Audax lá na Arena da Amazônia ainda no mês de janeiro, beleza? E aí, galera, se fala aí na situação, se fala não, né? O Flamengo já confirmou que na volta dos Estados Unidos vai jogar lá no Mangueirão, né? Lá no Pará, a partida acho que é contra o Nova Iguaçu, se eu não me engano, né? Ou Volta Redonda, enfim. O Flamengo também deve jogar no Castelão, no Ceará, e, ao que tudo indica, também na Arena das Dunas, mas aí tá para confirmar ainda, tá? O que o Flamengo confirma é que vai jogar em Manaus e no Pará, mas o que tudo indica, a informação que tem de bastidor aí, é que o Flamengo também pode jogar na região Nordeste, na Arena das Dunas, em Natal, e no Castelão, no Ceará, estádio lá que joga o Fortaleza e também a equipe do Ceará. Então vamos ficar atento a isso. Mais pra frente eu vou confirmando, que eu sei que a galera já fica aí, né? O pessoal já fica atento. Pedrão, onde eu compro ingresso? Calma, tá? Que isso ainda vai se confirmar. O Castelão, o Flamengo vai lá direto, né? Tem o Fortaleza. Agora a Arena das Dunas faz tempo que o ABC, que o América de Natal não sobe pra primeira divisão pra jogar uma partidinha lá na Arena das Dunas, né? Galera, é o seguinte. O Marinho disse que errou na passagem dele pelo Flamengo. E ele destaca o seguinte aqui, o site GE. Criei expectativa muito grande em cima de mim. E ele diz também que o Flamengo é o maior clube do Brasil. E ele fala assim, foi perguntado a ele, né, sobre ele jogar questionado se talvez tivesse sido melhor ir para um time com menos concorrência na sua posição, Marinho discordou e deixou claro que não se arrepende porque realizou o sonho do pai e classificou o Flamengo como o maior clube do Brasil. E ele fala, não porque era um sonho que eu queria realizar do meu pai, da minha família. Meu pai falou antes de partir que queria me ver vestindo a camisa do Flamengo. Então, por mais que o Marinho não conseguiu ser aquele cara que eu esperei de mim, consegui vencer no clube, consegui ser campeão. Muita gente fala, não jogou muito. Eu fiz gol na semifinal da Libertadores que a gente ganhou, joguei a Copa do Brasil também e entrei em alguns jogos. Ele aborda outros temas aqui, falou, sei que contribuí nos minutos que tive em campo. No maior clube do Brasil eu consegui jogar, ser campeão, fiz gols, dei assistências também. Eu não saio só como um cara que passou. Passei não rendendo aquilo que eu esperava, mas conquistando títulos importantes que sonhava. Ele falou isso num podcast, eu não estou vendo exatamente aqui em qual podcast que ele deu essas afirmações, tá? Mas de qualquer forma, dando aí os devidos créditos ao podcast que o Marinho, no Denilson Show, tá aí, Denilson Show, lá no Denilson, né? Aquele da Bandeirantes falando sobre esse tema. Eu nem sabia, rapaz, que tinha acontecido essa situação com o pai dele, né? O pai dele tava né? Ele falou antes, meu pai antes de partir, né? Infelizmente, ele tava até na entrevista coletiva do Marinho, se eu não me engano, foi muito emocionante, né? Ele tava lá, ele chorou junto com o filho, foi bem legal, né? Tava todo indício que ia dar certo, e aí já começou não muito bem, com o Paulo Souza dando declarações que o Marinho não podia correr tanto. Ih, rapaz, é uma situação realmente meio delicada, mas vamos lá. Informação do Mauro César Pereira, meus amigos, Tite e Departamento de Futebol aprovaram o nome de Fausto Vera, mas até o momento
não houve um avanço na negociação. Proposta contra proposta, Corinthians responder a proposta, Flamengo chegar nos valores pedidos pelo Corinthians, questão de troca de jogadores, isso ainda não avançou, por mais que surjam informações aí que o Flamengo poderia envolver o Mateuzinho com o Thiago Maia, pelo Fausto Vera e coisa e tal, né? Até agora, na negociação de fato, não teve avanço, beleza? Vamos lá, meu parceiro. Tite gosta muito do futebol de Matias Vinha, o lateral direito da Roma, o uruguaio. O Flamengo tem interesse no jogador, mas o valor da transferência está na casa dos 8 milhões de euros, informa o jornalista uruguaio Nicolás Savreda, meus amigos. Então, cara, seria o lateral ideal para mim no Flamengo, né? O Matias Vinha. Seria um lateral para, de fato, assumir a posição, né? Um jogador que já passou, tem a sua lateral esquerdo, aliás, o Matias Vinha, tá só corrigindo. Ele tem a passagem pelo Palmeiras, uma boa passagem, acho que foi campeão com o Palmeiras naquele ano, né, que não tinha torcida, no Maracanã. É um bom lateral, acho que tá lá, tá na Roma, tá no time europeu, né, acho que ele tá jogando lá, se eu não me engano, então acho que o Flamengo tinha que ver essa possibilidade de um jogador mais experiente, um jogador defensivo também. O Tite gosta desse lateral que segura mais, forma a linha de 4, não fica subindo toda hora, né? Defende mais ali, junto com ponta, o lado do campo, né? Então realmente é interessante. O Flamengo, de qualquer forma, tem que ir no mercado buscar um lateral esquerdo, porque não tem mais o Felipe Luiz. Felipe Luiz quebrava um galho de vez em quando ali, infelizmente ele não conseguia jogar todos os jogos, de vez em quando ele entrava e jogava pra caramba, mas claramente não conseguia acompanhar o ritmo físico. O Flamengo já tinha definido que não ia renovar, para não renovar ele se aposentou, só tem o Ayrton Lucas. Então o Flamengo precisa no mercado para buscar um lateral esquerdo e, segundo o Júlio Miguel Neto e o Renan Moura, o Flamengo está avaliando a possibilidade de pagar esses 8 milhões de euros, que dá aí 42 milhões de reais na cotação atual. O Matias Vinha cria da base do Nacional do Uruguai e tem 26 anos de idade. Ele pertence à Roma, está emprestado ao Sassuolo também da Itália. Quem treina o Sassuolo atualmente, na verdade, quem treina a Roma é o José Mourinho, beleza? Na temporada 23-24, Matias Vinha disputou 16 partidas, concedeu 3 assistências para o seu companheiro que tem contrato com a Roma até junho de 2026, mas no momento está emprestado ao Sassuolo, também clube italiano. Falando sobre zaga, a contratação de Léo Ortiz, de informação do Mauro César, está se encaminhando, beleza? Flamengo e Red Bull Bragantino ainda discutem alguns termos contratuais, então vamos ficar atento aí, porque o Flamengo deve fechar essa contratação. Para mim, fechando De La Cruz e Léo Ortiz, já é uma resposta forte do Flamengo no mercado, já vou considerar. Apesar de não ter que parar por aí, tem que ver um lateral direito, tem que ver lateral esquerdo, tem que ver volante, enfim, toda essa situação também. O tal atacante de ponta direita, que o Tite avaliou também que o Flamengo precisa, né? Porque o Bruno Henrique disputa o outro lado com o Everton Cebolinha, o Everton Ribeiro ele quer que jogue mais centralizado, e pro lado direito, para atacar pela direita, na cabeça do Tite, nesse esquema com pontas, ele só tem o Luiz Araújo. Então avalia-se uma possibilidade de buscar um jogador para o setor direito do ataque, beleza? Vamos entrar agora na questão do Nicolás de la Cruz, um dos melhores jogadores da América do Sul, pelo menos na minha avaliação. O Marcos Braz está em Montevidéu, isso não é segredo para ninguém, a gente comentou sobre essa viagem do Marcos Braz ao Uruguai e foi visto por um torcedor ontem na capital uruguaia, informa o Paparazzo. Bruno Spindel, aí a informação de que o Papa deu e eu vi, é fonte de dentro do clube, tá? Fidedigna. O Bruno Spindel chegou, na verdade, na noite/madrugada, tá? Dessa última noite aí, beleza? Ou então tá chegando agora. Eu posto vídeo 5h30 da manhã, então depende aí do horário que você tá assistindo o vídeo. Bruno Spindel chegando hoje, basicamente, a Montevidéu, para fechar de vez todos os detalhes da contratação do De La Cruz nesse final de semana. O Flamengo quer deixar tudo bem certinho para fechar nesse final de semana. O Vene Casagrande traz a informação que o De Arrascaeta tem sido extremamente
extremamente importante na negociação pelo De La Cruz. O De La Cruz tem conversado muito com o De Arrascaeta, perguntado como é no Flamengo, e o De Arrascaeta vem compartilhando com ele todas as referências positivas possíveis, né? Passa só o lado positivo, o De Arrascaeta. Não fala as coisas ruins, não. Passa só o lado bom. É uma grande torcida, o Flamengo é uma massa, o Flamengo é o maior clube do Brasil, pra onde você for, você vai ser tratado como popstar, coisa e tal. O Flamengo não passa parte ruim, não, tá? Que aí, se também tiver em má fase, a torcida cobra de verdade, tá? Mas, enfim, ele não precisa ficar sabendo disso, tá? Vem De La Cruz, é tranquilinho aqui no Flamengo. Vamos lá. Pessoal, e aí, o GE. Globo, o Caê Mota e o Fred Gomes publicaram uma matéria ainda ontem falando que o Flamengo avançou muito e que realmente nessa semana, nesse final de semana, o Flamengo vai ter reuniões decisivas com o De La Cruz, beleza? Acompanhado de seus agentes, o meia de 26 anos está no país onde nasceu para encontros que definirão se vestirá vermelho e preto ou não. Há um otimismo muito grande no Flamengo. Aí tá aqui. Responsável pela negociação com os representantes do meia, Marcos Braz chegou a Montevidéu na quinta-feira. Na noite da última sexta, quem desembarca na capital é o Bruno Spindel. E o mais importante, De La Cruz também já está lá para definir o futuro. O Flamengo está nessa negociação há muito tempo. Isso é uma novela que já se arrasta lá do meio do ano, até um pouquinho antes de abrir a janela do meio do ano, já se começava a falar em De La Cruz no Flamengo. Quando o Luiz Araújo foi anunciado como novo jogador do Flamengo, ninguém estava esperando, né? Foi uma novela, nem foi nem novela, né? O De La Cruz foi um episódio, o Luiz Araújo foi um episódio, boom, já tá no Flamengo, pedido do Sampaoli, e o De La Cruz já vem se arrastando há muito tempo, e o Flamengo garante que só sai do Uruguai com uma resposta definitiva. O Flamengo não quer voltar com pendências. Tá ok? Salário tá ok? O bônus tá ok? A meta tá ok? A parte de vocês aí, se tiver algum negócio, jogador é fatiado hoje em dia, tá ok também? Tá tudo ok, tudo certinho? Então, toma aí o valor da multa, eles vão lá, fazem a transferência para o River Plate, o De La Cruz é liberado e se torna o novo jogador do Flamengo. Essa novela não deve passar, pelo menos, com a informação do GE, com a informação que traz o Papa, pelo que a gente vê de bastidor, pelo que a gente acompanha de pessoas de dentro do futebol do Flamengo falar, esse final de semana deve terminar essa situação. E aí o Flamengo tem um trunfo. Para chegar aos finalmente e fazer a contratação, o Flamengo pautou sua postura na negociação em cima do projeto esportivo a De La Cruz. Por entender que o meia é um dos melhores jogadores da América e também ciente das constantes investidas do mundo árabe, o rubro-negro frisou diversas vezes o que um time com potencial técnico como o Flamengo poderia oferecer ao atleta de olho no desenvolvimento da carreira. Pesa também a favor do Flamengo o fato do clube fazer contato pelo De La Cruz desde o ano passado. O Flamengo já vinha consultando e entrou de vez na jogada no meio desse ano, sempre com o objetivo de comprá-lo. Marcos Braz e seus pares deixaram bem claro o quanto desejam contar com o jogador. É óbvio, além do projeto esportivo que permitirá que De La Cruz dispute todos os títulos possíveis do continente, o atleta terá um dos principais salários do elenco do Flamengo, ao que tudo indica, deve ultrapassar certamente a marca dos R$1 milhão. Então, é essa situação, essas pendências aí que estão sendo quitadas e não tem nem conversa com o River Plate. O River Plate só vai receber, pingou, perdemos o jogador e ele vai se transferir para o Flamengo. E aí, galera, o Vini Casagrande ele até traz uma outra informação complementar aqui, que o Flamengo deve anunciar oficialmente a contratação do De La Cruz antes do Natal. A intenção da diretoria é presentear o torcedor rubro-negro. O departamento de marketing do clube já está, inclusive, preparando material para o anúncio, tá? E aí, algumas pessoas já dizem, Pedrão, deixa eu falar um negócio. A situação vão anunciar o De La Cruz
e logo em seguida vão anunciar a renovação do Gabigol. Ou então vão anunciar a renovação do Bruno Henrique. Ou então vão anunciar a renovação do Everton Ribeiro. Tem gente que lida com esse cenário, né? De que eles estão aguardando aí essas renovações, que aí, ou então anuncia a renovação, aí daqui a pouco anuncia a contratação do De La Cruz. Aí parece que, né, o pessoal até esquece. Aqueles que não querem a renovação. Claro, tem muita gente que quer a renovação, né? Não sei se a maioria, a minoria, teria que fazer uma pesquisa para ver isso aí. Mas tem gente que fala nessa possibilidade aí, beleza? E aí tá aqui, os valores da multa de La Cruz contabilizam 79 milhões de reais e devem ser contabilizados ainda dentro do orçamento de 2023. Aí, cara, sinceramente, falando pra vocês, eu vou esperar o balanço do Flamengo. Porque eu já vi jornalista falando que já vai contabilizar por ano que vem, por mais que contrate esse ano. Já vi jornalista que agora o Rodrigo Matos, que é um jornalista muito sério, de muita credibilidade, falar que vai ser esse ano. Outros falam que vai ser ano que vem. Então, pra gente ter certeza, ter informação mais precisa, vamos aguardar o Flamengo lançar o seu balanço aí após a contratação de La Cruz. A gente vai ver se está incluso, porque já foi enviada a proposta para o Conselho, né, de 160 milhões em transferência, o pessoal já vai contabilizar. Pô, Pedro, já gastou 79? Então tem menos de 100 milhões aí para gastar com contratações. Agora, se for incluído nesse ano, aí tá zerado do ano que vem. Vamos ver como o Flamengo vai lançar isso aí, beleza? Meus amigos, a equipe de Filipão, o Atlético Mineiro saiu da briga por Gustavo Scarpa e abre o caminho para o Flamengo, meu querido. Olha aí. Segundo o jornal o Globo, o Atlético Mineiro desistiu de tentar contratar o meia Gustavo Scarpa após se ver em um leilão com outros clubes, incluindo o Flamengo e o Inter, né? O jogador já acenou positivamente com a possibilidade de retornar ao Brasil e entrou no radar do mais querido. O Internacional também sondou a situação do atleta. Como trouxe o canal Ó Meu Mengão, né, lá do Pablo Gaudense, junto com o Lula da Raça, grande canal, o Departamento de Futebol Rubro-Negro aguarda o aval do presidente Rodolfo Landim para poder avançar nas conversas com o staff do meio-campista. A ideia é que o Flamengo gaste cerca de 5 milhões de euros, 27 milhões de reais, e que Scarpa receba em torno de 800 mil reais por mês. Tá aí, Gustavo Scarpa, né, passagem pelo Fluminense, passagem pela equipe do Palmeiras, muito bom jogador. E a intenção, caso... Calma, deixa eu... Segundo o Revista Colorada, que traz informação lá do Internacional, ele traz o seguinte: um representante muito bem conhecido no Brasil disse que o Scarpa não vai para o Inter. Tá? O mesmo representante disse também que o Flamengo é quem tem as negociações mais avançadas e com boas chances de contratar o jogador. Essa é a informação sobre a questão do Gustavo Scarpa lá no Rio Grande do Sul. Tá? E aí, o Mauro César traz a informação, o Euclides publica aqui, né? O Euclides, cara sempre antenado em relação a declarações de jornalistas, jogadores, informações, que um dos motivos para o Flamengo ter o interesse no Gustavo Scarpa é para uma possível substituição do De La Cruz nas datas FIFA. Entendeu? Porque o Flamengo vai perder os seus dois... Se o De La Cruz assinando o contrato que vai assinar, deve assinar, o De La Cruz e o De Arrascaeta, meu amigo, toda a data FIFA é desfalque certo. No ano que vem tem Copa América. Serão 9, não vai parar o brasileiro. Serão 9 rodadas do brasileiro rodando Copa América, tendo Copa América. Aí você não tem De Arrascaeta, você não tem De La Cruz, você não tem Pulgar, você tá com o meio de campo desfigurado. Completamente, acabou o meio campo do Flamengo. Chegar essa Copa América aí no Brasileiro do ano que vem. Então o Flamengo precisa se calçar em relação a isso, por isso tem esse interesse no Gustavo Scarpa para ser possível, para ser um reserva dela. Ou então ele chega no Flamengo e joga mais que o De La Cruz, por ser brasileiro, por já ter jogado no Brasil, de repente aí o De La Cruz é banco, enfim, não sei quem vai decidir isso aí, é o Tite, né? Meu querido, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.